Olá, estudantes, sejam bem-vindos à quarta semana acadêmica dos cursos jurídicos e dos cursos de segurança da Unicesumar. Espero que vocês estejam acompanhando todas as palestras e estejam bem animados e entusiasmados para esse momento de aprendizagem. Hoje, segundo dia da semana acadêmica, nós teremos a palestra do professor João Taide com o tema alucinação. Calminha que me fugiu o tempo. Alucinação jurídica. Oh, meu Deus, essa professora mediadora tem a fuga da memória. E eu sou a professora mediadora Brenda, sou mediadora do curso de segurança pública e também do curso de segurança privada. E caso vocês precisem de alguma coisa, pode sempre contar comigo. Sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para o professor João. Olá, professor, seja bem-vindo à quarta semana acadêmica dos cursos de segurança e dos cursos jurídicos aqui da Unicesumar. Vou te deixar com a palavra, qualquer coisa o senhor me acione. Tá ótimo, doutora Brenda, obrigado. Viu? Perfeitamente, né? Agradeço aqui a faculdade Unicesumar pelo convite, pela oportunidade aqui de poder trazer um pouco de conteúdo de qualidade, nesse conteúdo de tantos ruídos que nós vemos aí nas inteligências artificiais, nesse mercado, nesse tema, né, que está o tempo inteiro sendo falado em todas as profissões, todas as áreas, e principalmente no meio jurídico e acadêmico também. Eu venho aqui trazer um pouco de clareza, um pouco de evitar os ruídos, né, que realmente entrega, o que a IA realmente entrega, o que a IA realmente faz por você, aluno ou professor e profissional jurídico, né. Então, primeiramente, apresentando, eu sou o João Taide, né, sou servidor do STJ há mais de 15 anos, assistente de ministro, atuo hoje no CEFOR, né, que é o Centro de Treinamentos do STJ, no qual ali tem um pouco sobre o Logos e outras ferramentas a mais que o tribunal vem desenvolvendo, né, e aplicando ali, tanto na gestão de processos, quanto na gestão, tipicamente falando, e quanto na gestão de jurisprudência, né, a questão dos precedentes. O tribunal vem se posicionando como um tribunal de precedentes, cada vez mais agora, principalmente, nós estamos aí no meio, né, de 2026, logo mais teremos a presidência do ministro Salomão, e tem tudo para que haja uma grande revolução no STJ, principalmente pelo fato de ser um ministro que tem a visão aberta no tocante à tecnologia, no tocante a mecanismos criativos, né, de como julgar melhor e com maior celeridade, com maior a certeza do que está sendo executado, sem que fique algo injusto, né? Como dizia Rui Barbosa, né, o direito, ele só é o direito se realmente há a celeridade, né? Então, ele não existe uma justiça quando não existe justiça célere, né? Justiça prática. E nada mais do que prática, né? Eu também venho aplicando diariamente nas minhas atividades, IA 24 horas por dia. Então, eu digo para os senhores aqui, se vocês não utilizam inteligência artificial, a cada 10 minutos você estará ficando realmente para trás no nível de entrega que vocês poderiam entregar no tocante à qualidade do trabalho de vocês, né? Então, eu falo o seguinte, que hoje é inevitável, e todos hoje, aquela questão inicial que existia, que era a resistência ao uso de tecnologia pelo fato de ser, sim, algo muito ainda iniciante, incipiente, né, como diz o termo da palavra, de começar ali, as pessoas não tinham noção do que está acontecendo, do que estava para acontecer, e pela ameaça, sim, pela ameaça direta de transformar, entre aspas, né, conhecimento como se fosse uma commodity, como se fosse algo mensurável, ou seja, aquele diferencial, aquele profissional que estudou, que fez algo mais além do nível jurídico, principalmente, que a gente está falando aqui, ele ficaria ali um pouco atrasado, né, ou então desvalorizado, porque ele gastou muita energia, mas agora vem uma IA que resolve algo um pouco de uma forma muito célere para ele. Então, aquele estagiário que nunca estudou no nível jurídico mínimo, digamos falando, de repente começa a escrever peças ali a níveis de profissionais ali classe A, né? Então, mas o que tem como diferencial aquele profissional que continua se dedicando e que se dedica cada vez mais no meio jurídico, né?
é a questão de que ele possa ali render e perceber algo que é interessante, que é um termo chamado nexialismo. Eu vou copiar e colar aqui o termo nexialismo para os senhores, o conceito, né, do próprio Google, para começar sobre essa nexialismo, que é, olha só, senhores, a capacidade de integrar conhecimentos de diferentes áreas para solucionar problemas complexos, fugindo da hiperespecialização. Eu vou copiar e colar aqui no site, no chat aqui dos senhores, esse conceito. Por quê? Porque ele é de grande valia, ele é de grande lembrança, porque ele é um motor hoje, digamos assim, central do que a IA pode te entregar. Por quê? Steve Jobs falava o seguinte, ele não era programador, mas ele sabia o quê? Ligar pontos. E hoje o profissional, vocês aqui que estão na pós-graduação, né, ou na graduação, enfim, ou na pós-graduação, pós-doc, que seja, no doutorado, no mestrado, os senhores agora vão ter que ter a capacidade de ligar pontos que antes não se comunicavam. Por exemplo, do direito, dentro do direito, os senhores podem hoje colocar o princípio de Pareto. E o princípio de Pareto, ele é um princípio da área de qual? Da administração de empresas, especificamente, que é o quê? É o princípio que você foca 20% do seu esforço para obter 80% de resultado. E também você consegue colocar esse princípio de Pareto ao cubo, que é uma outra área de ciência, que seria a matemática, aqui agora, né, falando, seria a análise de potências, né, matemáticas. Aí quem não lembra de potência matemática, o que é o cubo? É levar aquele conceito à terceira potência, ou seja, como se multiplicasse ele 3 vezes seguidas ali, dentro do resultado que ele gera. E isso, o que isso tem a ver com direito, senhores? Tem a ver o quê? Que se os senhores colocarem simplesmente assim, num prompt, que é um comando, falar assim, eu preciso que dentro dos argumentos que tem esse artigo aqui, que eu estou lendo, eu preciso entender o 80-20 dele e o 80-20 ao cubo. Então, você faça um resumo que extraia o 80-20 ao cubo desse artigo. Nisso aqui, eu acabei de explicar o que acontece. O nexialismo, ele se aplica aqui, porque é uma área do conhecimento que é o direito, outra área do conhecimento que é a administração, 2 áreas, e a terceira área que era a matemática. Então, imagine um círculos de conjuntos que tem a interseção entre eles. Ou seja, aquele meio é o resultado que será gerado com esse pequeno prompt ali, gerado, se você pedir para que seja aplicado o 80-20. Então, diante do início, da introdução geral, que eu quero que os senhores saiam daqui com isso, você, profissional jurídico, hoje, tem a capacidade não só de aplicar esses conceitos, como aplicar a teoria dos jogos, como aplicar outras camadas de conhecimentos na área da administração, que, por exemplo, espinha, questão da... Como é o speed selling. Deixa eu só pegar aqui o termo técnico certinho. Speed selling. Aqui, peraí. Tem um conceito que é o seguinte, esse que os senhores podem utilizar de uma forma prática, né? É aplicar termos que, entre aspas, vocês imaginariam assim, a IA não vai pegar isso de uma forma rápida. E ela pega. Lembra do filme Matrix, quando o cidadão lá coloca a mão no helicóptero e, de repente, ele não sabia nada de dirigir, de pilotar um helicóptero, né? E, de repente, ele já sai pilotando? Então, assim, rapidinho. Teorias... administração. Ele já sai rapidamente pilotando o helicóptero. Então, os senhores conseguem hoje colocar esses termos e a própria IA, ela já sabe tudo isso. E aí só tem o quê? Vai depender da habilidade do condutor, que é os senhores aqui, né, de como executar isso da melhor forma possível. E eu digo para os senhores o quê? Que isso é uma habilidade de quem é criativo. Então, se os senhores não são criativos ou não têm essa capacidade de pivotar, o que é pivotar?
é a capacidade de mudar entre diversas LLMs. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu apresentar minha tela aqui, compartilhar a tela. Vamos ver como é que vai aparecer. Compartilhar a tela, 2 monitores. Ok. Vamos lá. Eu vou compartilhar essa tela daqui do Nova Guia. Ok. Eu imagino aqui que todos devam estar vendo aqui a guia do Google, certo? No canto aqui direito, né, do vídeo, ou esquerdo, dependendo do ângulo que vocês estão. Então, se eu coloco aqui uma LLM, o que é uma LLM? É um tipo de IA. E hoje o tipo de IA mais famoso é o quê? É qual? É a Cloud. Ela vem como uma IA muito famosa. Mas, se os senhores não souberem pivotar entre as LLMs, que são os tipos de IA, que são os modelos de linguagem neurais, né? De uma forma muito rápida, por exemplo, aqui já veio outra, qual que é? A GPT, ó, que é o que todo mundo está usando hoje. Peraí. Olha só, que é outra muito famosa, né? Tudo bem, não pode ser novidade para uns aqui e para outros, mas vocês vão entender por que eu estou querendo falar isso. Que é o quê? A questão de você pivotar entre uma LLM e outra gera para os senhores o quê? Uma liberdade de resolução de etapas. Por quê? Porque vai que uma está travada, que é o que acontece diariamente quase. Ou então, vai que uma acontece de ter uma novidade. Por exemplo, olha só, eu estou abrindo aqui agora a minha cloud. A minha cloud, ela tem eu pago aquela mais cara, né, que é de R$ 1.100, e ela está me colocando aqui, ó, conheça o CallWork novo, né, o CallWork, que é, enfim, tem outras funções que tem aqui dentro da cloud, como se fosse um multiagente, mas dentro do GPT também tem algo semelhante. Então, vocês começam a entender que toda hora tem o quê? Mudanças entre elas, que se vocês não estiverem preparados e estiverem atentos ao que está acontecendo, vocês não vão conseguir pivotar entre elas, vocês não vão conseguir utilizá-las de uma forma em conjunto. E pivotar entre elas tem a ver com o nexialismo, porque a depender que uma está fazendo, a outra pode estar fazendo outra coisa mais rápido. Por exemplo, um Grok da vida, ele busca informação muito mais rápido na internet do que as outras. Por quê? Porque ele é conectado ao Twitter, que é originário, né, da Tesla, lá, do Elon Musk. Então, assim, ao mesmo tempo que essa Grok aqui, essa Super IA aqui, digamos, ela aparentemente saiu um pouco atrás na largada, vejam bem, imagina se todo mundo quisesse passar por uma porta ao mesmo tempo. O que acontece? Existe um congestionamento disso. Esse congestionamento, que é o que está acontecendo hoje na cloud, faz o quê? Ela te entregar algo muito aquém do que poderia te entregar. Entende? Então, assim, nisso, uma vez que você sabendo disso, uma vez que você saiba disso, vocês começam a entender o princípio da mínima entrega. O que é isso? Se eu estou com sede e me oferecem, por exemplo, um copo de água aqui, pela metade, certo? Eu tomo essa água pelo inteiro aqui, digamos, e me sinto satisfeito, a LLM, a IA que está aqui disposta, ela fala assim, cumpri meu papel. Entreguei para ele algo que eu poderia ter entregue muito melhor, mas entreguei para ele algo mínimo, ele ficou satisfeito e não me exigiu mais nada. Só que se você não sabe exigir que a IA te entregue as coisas, que é o que eu vou ensinar para os senhores aqui agora, os senhores ficam para trás, por quê? Porque os senhores pagam uma assinatura cara, que ela, por natureza, quer te entregar menos, quer te entregar algo inferior. Por quê? Porque ela é uma empresa que milhares e milhares de pessoas estão fazendo assinatura ao mesmo tempo agora, entrando para aquela porta, e ela não tem o quê? Uma infraestrutura adequada para entregar o mesmo resultado para diversas pessoas ao mesmo tempo. Entende o que eu quero dizer? Então, isso é muito importante, os senhores saírem daqui com esse conceito, com essa clareza do que eu estou falando, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, dentro da minha cloud aqui, que eu estou compartilhando com os senhores. Vou compartilhar aqui agora, peraí. Compartilhando aqui,
ela já começou a aparecer outras digamos assim, funcionalidades. Ó. Eu não quero que isso aqui apareça aqui. Eu quero que apareça as minhas tarefas, esse íconezinho aqui bonitinho. Só que ela já está querendo me forçar para eu utilizar o Code, ó, que é o Cloud Code, que é o Cloud Coworking. É algo mais avançado que não dá para explanar aqui em 1 hora, né, em 50 minutos de aula. Mas é algo que é interessante os senhores saberem que existem, né? Que existe. Então, vamos lá. Eu estou aqui na minha cloud, certo? Eu estou aqui também no GPT, compartilhando a outra guia. Também abri aqui a Grok, todas elas que eu tenho aqui assinatura. Tenho Gemini também, Gemini. Aí vocês vão falar assim, mas João, mas qual que é a melhor? Qual que é a que eu devo utilizar? Eu digo para os senhores aqui, quem realmente quer aprender a utilizar, assine o básico de todas. Assine, que é os R$ 100 ali, de todas que eu digo, das principais, né? Do Gemini, que é essa aqui, da Grok, do ChatGPT, certo? E da Cloud AI. Por que eu falo isso para os senhores? Porque os senhores precisam perceber e ter parâmetros do que cada uma entrega e quando ela entrega e como ela entrega, para que depois os senhores possam avançar mais ainda e se tornarem profissionais de um nível quase que de TI, sem ser formado em TI. Porque, lembra que eu falei? Steve Jobs não era dev. O que era dev? Era programador. Mas ele sabia falar para um programador, conversar com o outro e ligar os pontos entre eles. É esse o diferencial do profissional do direito hoje. Ok, senhores? Então, voltando aqui no que eu falei sobre nexialismo, que é a questão do nexo, né, da qualidade, da questão da pessoa entender o que é o conceito, né? E é um conceito um pouco certo futurista, mas é um conceito que define muito bem o que está acontecendo hoje, o termo define quem vai além de ser um generalista superficial, ou seja, e um generalista superficial pode ser um especialista numa área, olha que coisa louca, olha que coisa absurda, entre aspas, né, porque, não, peraí, então eu sou especialista de trabalho, só que nada você ficou o quê? Um especialista com aqueles antônios, né, com aquela visão que apenas o direito de trabalho você precisaria trabalhar para melhorar o seu direito, a sua peça, a sua petição. Só que não é isso. Os senhores agora precisam entender um contexto absurdamente completo do direito, serem generalistas em todos os direitos, entender o básico de cada um. Mas, João, eu não quero entender como é que é o básico de cada um. Simplesmente é só colocar uma própria IA, né? Falar assim, ó, por exemplo, aqui, gere-me um curso de Direito Constitucional do básico ao avançado. Olha só que interessante, ó, avançado, de forma que um leigo no direito possa concluir este curso. Crie parâmetros para cada módulo. Crie agora a estrutura do módulo 1, que será o curso básico. Módulo 2, intermediário. E módulo 3, avançado. O objetivo é que eu aprenda tudo que seja relevante nessa matéria. Aí vocês falam assim, mas eu fiz um prompt aqui meio de boca, né, digamos assim, de qualquer jeito. Só que veja bem, mas a letra aqui está em minúsculo.
não tem problema disso, porque a IA, ela não lê caracteres, ela lê tokens. E os tokens, o que são os tokens? São unidades que mudam sentido. Por exemplo, um prefixo é um token, um sufixo é um token, um radical é um token, uma vírgula é um token, um ponto final é um token. Isso, o que acontece com isso? Eles mudam o sentido das frases, do contexto, que podem eventualmente mudar. Então, se você eventualmente esquecer um S, ou colocar um acento que não tem, ou, enfim, erro de ortografia padrão e básico, a IA não vai considerar isso. Vocês já sabem disso, né? Na prática, e provavelmente alguém já mexe com algum LLM, algum tipo de modelo de IA. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Olha só. Eu vou copiar isso aqui, e já aproveitando, e mandar ele fazer aqui com o Fable 5, que é o máximo da Cloud Code, da Cloud hoje, que está liberado até o dia 12 de julho, sem custos de API, que são créditos. API, pensa no orelhão que tinha lá o cartão que se colocava ali a ficha, né? Então, a API é essa forma de cobrar de você. Aqui eu tenho assinatura, então eu pago mensalmente ou posso pagar via API, ok? Também pago via API também, porque eu tenho outros projetos que eu faço fora aqui dessa visão padrão dessa interface, ok? Então vamos lá, eu coloquei aqui para gerar isso aqui, e eu estou falando isso aqui para os senhores porque isso aqui é algo muito prático e objetivo. Eu quero que vocês saiam daqui com praticidade. E, claro, com um pouco dessa mentalidade de criação, que é o que eu tenho como forma de contribuir aqui agora, neste momento. A visão de estruturar algo de uma forma clara e objetiva. Ok, ele está criando aqui, mas enquanto isso, muitos têm aí como prática padrão, e vou abrir esse metaprompt lendário. O que é esse metaprompt lendário, João? Ele é um GPT criado, né, pela comunidade que eu participo, né, que é a Academia Lendária, no qual eu consigo colocar um prompt pequeno, como aquele lá que eu falei para os senhores, para que ele expanda e crie um metaprompt. O que tem a ver isso no direito? Pensa no princípio e no metaprincípio, ok? O que é um metaprompt? São pontos de um comando que não necessariamente eu, como operador de direito, iria lembrar necessariamente ali para o quê? O navegador perdeu a conexão com o áudio do compartilhamento da tela. Tente compartilhar sua tela novamente. Se os senhores, mas não precisa compartilhar o áudio, não. Acho que está todo mundo... Está ouvindo aí, doutora Brenda? Só para equalizar aqui, está me ouvindo bem? Ou não? Que eu recebi a mensagem. Professor, estou ouvindo sim. Perfeito. Tá. Apareceu a mensagem dizendo que o navegador perdeu a conexão com o áudio de compartilhamento de tela. Mas está tudo bem. Como eu não estou mostrando nenhum vídeo, não é o caso aqui agora, ok? Perfeito. Não, tranquilo. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho esse metaprompt, e esse metaprompt aqui eu vou compartilhar com os senhores aqui agora, para que os senhores possam utilizar ele aí, compartilhar aqui no chat, né? E testar também depois, quando tiver uma eventual ali oportunidade. Né? Para tanto, caso tenha alguma dúvida, os senhores também podem me chamar no Instagram, né? Eu tenho aqui no Instagram, que é o joataide.ai, e fico à disposição para dúvidas por lá também. E sigam, né? Enfim, compartilhe, que tiver algum aprendizado que possam ter aqui, de forma que falem, nossa, isso aqui mudou radicalmente minha forma de executar algo. Se vocês estarem ali, eu fico muito grato de poder ter contribuído na vida dos senhores com esse conhecimento, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui aquele mesmo prompt que eu falei de criação de um curso de constitucional. Por que eu falei de direito constitucional? Porque direito constitucional é o direito que todo mundo acha que sabe alguma coisa, mas ninguém sabe nada direito. Por quê? Na hora que entra na parte de teoria constitucional, né, hermenêutica constitucional, e pontos ali de o que é um conceito das ADIs, como é que é o controle de constitucionalidade, de uma forma profundamente, ao mesmo tempo, simples, poucos acertam. E isso é fundamental para quê? Para que os senhores entendam a notícia do dia a dia, a notícia do que está acontecendo hoje. No último dia 1º de julho, na semana passada, o STF ele modulou os efeitos da lei complementar da lei da ficha limpa, né? Então, na questão da prescrição, ele modulou ali
os efeitos da prescrição dessa lei. Na semana anterior, ele julgou qual era algumas teses, alguns pontos de constitucionalidade que são extremamente importantes, inclusive no pleito eleitoral que nós estamos vivendo hoje. Né? Hoje é dia 8/7/2026. Então, assim, até agora, o dia 15 de julho, que será o prazo ali que estarão os candidatos, digamos, se candidatando, fazendo as candidaturas em si, padrões. Então, a depender do que está acontecendo hoje, se a pessoa estaria ou não inelegível, não conseguiria se candidatar, a depender desse julgamento que foi colocado na semana passada, né, em análise. Detalhe, o ministro Gilmar pediu vista de um caso, de um processo lá. E essa vista, como ela não foi devolvida, ela habilita alguns candidatos a fazerem o quê? A serem candidatos, a se candidatarem. Olha que coisa interessante. Mesmo aqueles que estavam até pouco tempo inelegíveis. Por quê? Porque não tem um efeito punitivo já claro, definido. Como não tem algo definido, é possível que o que não está definido é possível que se discuta depois. Então, olha como é importante os senhores terem esse conhecimento básico de direito constitucional. Mas, como é que é isso, João? Vamos lá. Ctrl+V no prompt que eu... Ah, não, ele copiou o chat lendário aqui. Eu vou copiar o prompt que eu criei lá no Cloud, né, que eu criei lá, e vou colocar aqui o mesmo prompt. Só que agora eu vou falar o seguinte, ó. Crie um super prompt para que o objetivo abaixo seja alcançado da melhor forma possível. Olha só o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou pedindo para um gerador de prompts criar um prompt com base no objetivo que eu pedi aqui. Ah, mas por que você não pediu isso para o Cloud lá criar um prompt prévio gigante? Só para vocês verem a diferença aqui que vai acontecer agora, ok? Que é importante exatamente isso. Aqui na Cloud, que ela está fazendo aqui o que eu pedi, ó, ela está organizando a estrutura modular, consolidou o conteúdo pedagógico, etc, etc, e está executando o comando aqui. O que eu posso ajudar a minha IA a trabalhar? Algum livro que eu tenha afinidade, por exemplo, tem o próprio livro do ministro Gilmar Mendes, Manual de Direito Constitucional, Descomplicado, com outro autor extremamente importante aqui em Brasília, que é do João Trindade, né, consultor legislativo do Senado. E ele foi coautor desse livro com o ministro Gilmar, uma didática incrível. Você pode depois, eventualmente, subir o livro, né, quem tiver o livro em PDF, ou o que seja, ou algo nesse sentido, você pode que a IA crie algo em cima daquilo que já foi feito, né? Ou seja, eu faço o upload de um livro para que a IA possa trazer pontos para mim daquele livro que eu seja mais assertivo. Não que eu não leia, não que eu não tenha que ler o livro, mas que apenas facilite o meu estudo e a minha velocidade na aquisição de conhecimento. É sobre isso que a gente tem que falar. Então, beleza. Aqui a Cláudia está fazendo aqui, quando ela está fazendo, eu vou aqui pedir para que o metaprompt lendário continue, né, que ele continue, que ele faça algo para mim agora melhor. Eu venho aqui no modelo estendido, pensamento profundo, ó, ok? Nos senhores aí, quando abriram aquele link que eu mandei, o metaprompt aqui, vocês vão fazer o seguinte, ó, no meu já está fixado aqui na barra lateral, vai ter a opçãozinha que fala assim, ó, fixar na barra lateral, bem aqui, ok? Se eu apertar aqui, desafixar o GPT da barra lateral, ó, agora ele vai aparecer aqui, ó, fixar GPT, tá vendo? Deixem assim, por quê? Ele, toda vez que vocês forem usar ele, já vai estar aqui ele como digamos assim, um GPT criado que já entrega aquilo que os senhores querem, que é a criação de um prompt. E, ok, então vamos lá. Vou pedir para ele gerar aqui, pensamento estendido, e vai. Enquanto ele está fazendo esse aqui agora, esse prompt para o objetivo, que é o curso que eu quero, ok? Eu vou ver o que a Cloud me entregou. Ele falou isso, tá, beleza. Uma observação para decalibragem. Mantive o módulo 2 como mais longo, 16 semanas, de propósito. Olha isso. Peraí, mas eu não tenho 16 semanas. Não é isso que você tem? Você tem 16 semanas para estudar só constitucional? Não tem. Você já precisa, inclusive, fazer de outra matéria, a mesma coisa aqui.
É ali que mora a maior taxa de desistência de autodidatas, de direito, porque é a travessia do vocabulário cotidiano, para o técnico, por isso desenha a marca, perdão, amarra cada unidade de questões de concurso, meta, objetivo, tal. Beleza. Em vez de depender de um só, a sensação de acho que entendi. Então, ele criou aqui o curso de Direito Constitucional completo, né? Do que eu poderia utilizar. Mas vamos ver aqui uma coisa, olha só. Deixa eu ver o que ele criou aqui, só para entender, né? E olha como é que o GPT Fable 5, ele entrega, né, gente? Ele criou aqui, ó, quase que diversas páginas do que teria esse curso, ok? Então, ele criou o que aqui apenas, na verdade, né? Somente o quê? Como se fosse o índice do negócio. Né? Então, ele não criou ainda o curso em si. E aí, agora, a próxima etapa seria desenvolver a própria trilha do conhecimento. Então, vamos lá. Eu vou falar assim para ele, ó, vou ser ousado aqui, ó. Ok, preciso que seja para o estudo de 10 horas em uma semana. Não tenho muitas horas. Logo, crie um modelo que possa passar pela matéria de forma profunda e, ao mesmo tempo técnica. Sem perder conteúdo. Importante e basilar. Ok. E aqui, né, ele trouxe uma arquitetura geral da disciplina, como eu falei aqui agora há pouco, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele baixou. Deixa eu abrir aqui. Ele baixou. Só para entender essa lógica dele. Eu vou colocar aqui, ok, como já pedi, que quero que seja apenas em 10 horas. E aí que ele já está abrindo também o bloco de notas que eu falei para ele. Espera aí, só um minutinho. Ok. Tá, ele trouxe aqui toda uma... Deixa eu ver como é que eu compartilho com vocês essa parte aqui agora. Não. Vamos vendo por aqui mesmo. Ele conseguiu criar o módulo básico, etc. E tal. Só que deixa eu ver o que o prompt aqui. Ó. Vou transformar seu objetivo em um prompt robusto, já organizado para gerar um curso completo, progressivo e útil para alguém que começa do zero. E ele começou aqui, ó. Act like, professor especialista em constitucional brasileiro, com experiência em ensinar alunos totalmente leigos, preparar estudantes para a graduação, concursos públicos, OAB e formação cidadã. Você também atua como designer institucional, criando cursos completos, progressivos, claros, didáticos, bem estruturados. Seu objetivo é criar um curso completo de direito constitucional, e etc. E tal. Ele foi, ó. E aqui ele pegou o quê? Módulos, né? E etc. E tal. Cada módulo fez isso aqui. Olha que interessante, sério. Conseguindo ver? Então, né? Ótimo. Isso aqui é apenas o prompt. Módulo 1, deve ensinar o mínimo, o que é isso, o que é aquilo, lá, aquela coisa toda, básico. Depois, apresente a estrutura do módulo 3. Olha aqui, ó, que eu falei, a hermenêutica, né? Aplique a teoria da Constituição, etc, etc, etc. Inclua também isso, use linguagem organizada e didática, e etc. Beleza. Isso aqui é um prompt para a criação de um curso de direito constitucional completo. Então, vamos lá. Eu vou falar assim para ele aqui agora, aqui, ó. Aqui mesmo, dentro do prompt do lendário. Né? Eu posso copiar isso aqui, ó. E aí que entra a capacidade de pivotar dos senhores, que é o quê? Eu consegui colocar qualquer prompt em qualquer IA possível. Eu posso copiar esse prompt aqui e criar dentro da cloud
né, dentro da Cloud AI, esse prompt para executar lá. Colocar esse prompt para executar lá. E aí nisso fica essa vai e volta do que realmente uma entrega, do que a outra pode entregar melhor. Ok? Para tanto aqui, como é que tem que ser feito? Etapa por etapa. Ok, eu vou copiar esse prompt e vou falar assim, eu vou abrir no outro chat aqui, ó. Agora, eu vou abrir aqui no outro chat. O que, senhores? Eu vou falar o seguinte, olha. Quero que execute o prompt anexo, Ctrl V. Quer dizer, ele não considerou como anexo, né? Não, peraí. Aí eu apertei sem querer aqui, ok. E o que eu faço? Falo o seguinte, ó. Stop. Não queria que fosse isso ainda. Perfeito? Então ele parou. Estava fazendo. Ele ainda não parou. Estou apertando 2 vezes para ele parar aqui. Vamos ver. Então, o que tem que ser feito? Eu venho aqui em editar, ó. Editar. Quando geralmente eu coloco um texto grande, ele anexa esse texto. Então, eu quero que execute o próprio anexo. Crie apenas o módulo 1. Aí eu coloco enviar. Aí agora ele vai o quê? Me obedecer apenas com base no módulo 1. Só que ele já entende todo o contexto, né, que está ali aqui no GPT, ó. Estava compartilhando aqui a guia do Claude. Eu copiei o prompt lá do Claude, aqui no GPT, abri um novo chat, ok? E pedi para que ele executar o prompt anexo apenas do módulo 1. Porque o prompt anexo aqui tem o quê? Todo o curso, ok? Só que eu quero que ele pegue apenas o módulo 1. Então ele vai gerar para mim aqui um curso rápido e objetivo do módulo 1. Isso fica de dica para os senhores fazerem. De todas as matérias que têm dificuldade, que têm algum tipo de problema, ou base que não pegou direito, para que vocês façam um review jurídico objetivo, certo? E com uma qualidade que nenhum outro livro poderia te dar hoje. Por quê? Porque nenhum outro livro está tão atualizado quanto o chat GPT ou a Cloud AI. Ah, mas João, pode alucinar, pode inventar coisa? Pode, mas hoje o nível de que isso aconteça, está, assim, 15% de pontuação fora da curva. E é muito mais fácil o manual desses aí, do ano passado, que seja, ou até que vire o ano aqui, que seja lançado esse ano, está desatualizado do que uma própria IA aqui, que você pode depois ali perguntar assim, olha, eu quero as atualizações legislativas e notícias importantes da matéria tal, de cada mês, de cada ponto. Então, estou trazendo aqui na prática como você cria um prompt avançado e que você usa esse prompt avançado a seu favor. Então, a gente fez um prompt inicial aqui, certo? E pedi para que fosse criado o curso com base no modelo. Isso aqui tudo é um prompt, ó. Olha que legal. Deixa eu dar uma atualizada aqui na página para ver o que aconteceu. Vamos lá. Espera aí. Tá indo. Ó, vou estruturar isso como um projeto pedagógico real. Primeiro os parâmetros gerais, depois a visão dos 3 módulos, em seguida o módulo 1, bem desenvolvido. E afinal, os cronogramas, avaliações e tal. Vou usar referência à Constituição vigente, etc. E tal. Então, ele está indo aqui fazendo o que tem que ser feito. Né? Enquanto isso, na Cloud AI, como eu falei lá, olha, eu não tenho 200 horas para estudar constitucional hoje. Eu quero que você faça em 10 horas. E ele falou assim, ó, entendo a mudança completa de escala de 280 horas para 10 horas totais em 7 dias. Isso exige outro modelo pedagógico, não uma simples poda do anterior. Vou construir uma versão intensiva com engenharia de compreensão técnica. E aí ele fez o modelo intensivo, decisões de engenharia por trás. E aí ele pegou tudo que precisava ser feito,
né? E fez aqui o básico. E aí ele criou aqui, ó, na lateral, vocês conseguem ver, curso intensivo de uma semana, modelo de compreensão técnica. A lógica do modelo, comprimiu 280 horas em 10 horas, sem perder e balizar, e etc, 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 etc. Então, ele trouxe aqui, ó, regras de operação, sessão única protegida, 90 minutos, tal, 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 grade da semana, como é que seria cada ponto, teoria da Constituição, fundamentações, olha só. E ele vai indo aqui de forma completa no que realmente você precisa saber hoje, para que você rapidamente possa fazer uma revisão intensa no direito constitucional, que é o caso aqui. No dia 2 ele ia falar sobre isso, no dia 3 aquela coisa e tal. Vamos ver o que aconteceu aqui? Ok, ele criou só o quê? O índice, aparentemente, aqui está falando, né? Ó, pode ter consolidação em 15 minutos por semana. Perfeito. E aí? Depois disso aqui, faz o quê? O que ele fala para fazer? Ó? E se quiser o próximo passo natural, gerar o simulado de 20 questões do dia 7. Não, não quero nada disso. Ó. Eu quero que seja feito o quê? Vou falar assim, ok. E agora? Qual o próximo passo para avançar? Olha que interessante que vai ser feito aqui agora, senhores. Ele vai gerar para mim, para os senhores aqui também, o quê? Uma etapa de como eu posso construir esse curso. Se eu falar assim, cria o curso inteiro de uma vez, não vai ficar legal. Então, eu vou falar assim, ó, quero que você crie do dia 1 e dia 2, completo, tudo que eu preciso estudar, etc. Por que isso? Porque a saída da IA tem uma quantidade específica de contexto. Ela não vai te entregar o mundo inteiro de uma vez. Lembra que eu te falei? Se ela te entregar 2 dedos de água, tem muita gente que vai ficar satisfeito. Só que no caso aqui é como eu extraio das IAs o melhor que elas podem entregar para mim. Como é que eu faço isso? Pedindo etapa por etapa, pedaço por pedaço. Okay? Então eu falei, ó, ele falou aqui, o próximo passo é executar, não acumular material. Não, não quero nada disso, de acumular material nem nada disso. Ó, agora, esta semana, marque a primeira sessão. Não, beleza. O que você quer que eu gere agora para apoiar o seu estudo? A apostila completa do dia 1, simulado, flashcards da tabela mestre, nada, vou começar a estudar. A apostila completa do dia 1. Olha que coisa louca isso. Do meu lado, posso agora gerar o material que apoia a execução. Olha lá, é isso que eu queria que ele falasse aqui para mim. Só que antes de chegar a pedir o material que ele gerasse, eu pedi para o quê? Ele construir o alicerce da casa. A fundamentação onde eu vou colocar esse concreto, onde eu vou colocar esse conteúdo todo. Entendeu o que eu quero dizer? Não adianta eu pedir, cria um curso e automaticamente assim, assim, assado. Não vai sair nada bom. O que eu falei? Cria a estrutura de um curso avançado, assim, assim, assado. Aí ele criou a primeira estrutura, ele analisou bem. Alô, som? Brenda, me ouve aí? Doutora Brenda? Só para confirmar aqui, estão me ouvindo, senhores? Olá, professor. Estou ouvindo. Apareceu aqui na minha tela aqui uma... Consegue me ouvir, doutora Brenda? Sim, estou ouvindo, vendo e aprendendo. Espero Perfeito. que os alunos também. Ótimo, é isso que eu queria ouvir. Você chegou a ter algum delay da imagem, coisa assim? Não, né? Continuou, né? Perfeito. Não, tá normal, tá perfeito. Perfeito. Então, vamos lá, seguindo aqui. Então, olha só que interessante, entendeu? Essa questão, a Brenda aqui, o professor pergunta para o aluno, aqui, a aluna, no caso, é a doutora Brenda, né? Então, doutora Brenda, você entendeu que precisa primeiro criar a fundamentação do alicerce para que algo seja novamente ali ampliado e expandido? Olha que interessante isso. É sobre isso que tem que ser feito hoje, desse profissional do direito atual, que pensa o quê? Não é só comandar, porque o comandar por comandar é burrice. É pedir o mesmo para todo mundo e vai ser tudo igual, não vai ter diferencial nenhum. Agora, dando exemplo aqui, ó, um ministro, um desembargador, um juiz, ele vai querer o quê? Ele vai falar assim, cara,
No mundo das IAs, um cidadão que trouxer para mim uma petição rasa, ele vai falar, não é possível, que esse cara não sabe nem usar o GPT. Esse é o pensamento hoje do magistrado, né, do operador de direito de alto nível. Então, o que mostra aqui agora? Quem entende, quem estudou, quem sabe estudar de uma forma prática e objetiva, conseguirá o quê? Avançar e entregar qualidade de ensino muito superior ao que você mesmo imaginaria que você poderia entregar. E eu estou ensinando os senhores aqui agora o quê? Justamente o quê? A tampar os gaps de aulas ali que eventualmente não teve ou não teve oportunidade de aprofundar pelo tempo da nossa vida. Enfim, nós somos multitarefas, né? Às vezes não tem um tempo dedicado ao estudo que deveria ter naquele momento de vida, por exemplo. Só que agora você consegue o quê? Tampar esse buraco com a IA e aí sim se tornar um profissional generalista, entendendo cada ponto do direito de forma rápida e objetiva, de forma rápida e completa. Só que não é um material que você pegou de alguém, é um material que foi construído para ti, para você. Ok? Quando eu falei para um profissional leigo no assunto, foi justamente isso que eu quero que você me explique, sei lá, hermenêutica para o meu filho de 10 anos de idade. Só que também se eu falar dessa forma para um prompt, vai ficar algo muito ridículo. Então, por um profissional leigo, fica mais formal e técnico, ok? Então, ele está criando aqui toda a apostila do que eu pedi, perfeito? E nisso, né, criou tabela, criou tudo que eu preciso saber. Ou seja, ele criou o 80-20 de conteúdo que eu necessito para operar melhor o direito. E por que eu estou falando sobre isso aqui, senhores? Porque a ferramenta ela é para te ajudar a você alavancar os seus estudos. Não para que você crie algo sem entender o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque o nível de IA que dá para usar, né, dá para ser utilizado hoje aqui, vou falar para os senhores aqui, ó, é assustador. Por que eu falo assustador? Eu criei aqui depois agentes que criaram pós-docs em determinada matéria, que eles debatem entre eles o que está acontecendo, e criam para mim um parágrafo, um capítulo de uma monografia, do mestrado, doutorado, que seja, e o nível que ele cria é um nível extremamente inteligente de um QI, acima até do que eu tenho hoje. Ou seja, se você não subir para ontem o conhecimento técnico que os senhores têm em cada matéria, os senhores não conseguiram nem sequer dialogar com a máquina. E isso que não pode acontecer em hipótese nenhuma, correto? Então, olha só, então aqui ele criou aqui a apostila, quando eu estou falando com os senhores aqui, ó, ele criou a apostila da aula completa do dia 1. Ou seja, o que essa apostila é? Está aqui, ó, a apostila aqui, ó, só criar e baixar. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aqui, da lateral também, ó. Então, assim, ele trouxe o básico do básico, ó. Como eu vou utilizar a apostila? Né? Eu quero que você leia a lei especificamente seca para isso, para aquilo outro. Tal. Cara, ele trouxe um básico do básico, mais um básico interessante, um básico que faz sentido, um básico que vocês conseguem colocar, assim, o que está acontecendo hoje da lei da ficha limpa, por exemplo. Entende? Como é que está o julgamento, o que é a inegibilidade, o que não é. E isso tudo você vai entendendo com a própria IA te ensinando as coisas. Então, beleza. Ele criou aqui o modelo do dia 1. Estude hoje mesmo se puder, quando concluir a sessão, diga que foi essa checagem de saída, quantas questões acertou, use o resultado para calibrar a densidade da apostila do dia 2. Se o dia 1 fluiu, mantenha o nível. Se algum capítulo travou, ajusta o ritmo antes de avançar. Eu posso aqui falar, não, olha, ficou excelente. Não, acho que ficou raso. E nisso você vai construindo a sua base. Eu digo assim, você vai reconstruir a sua base, não é que vai construindo, ok? Então, hoje, quase que em real time, você consegue pegar o que aconteceu na notícia do STJ, STF, e já degravar isso com uma IA. Só que também isso é o quê? Não tem como eu te explicar isso aqui, porque isso demanda horas de treinamento, ok? E aí é onde eu entro também, diversos escritórios já dei treinamentos, inclusive dos famosos de São Paulo, né? Esqueci o nome dele agora, o Torinho, o outro que é o próprio Cacai, o outro que foi um criminalista famoso, que eu esqueci outro nome agora dele completamente,
mas um dos mais famosos de São Paulo. Aí. E assim, senhores, fico aberto aqui a eventuais dúvidas e questões, né, do que os senhores possam ter. E também, deixa eu verificar aqui o que aconteceu com o GPT, aqui, só para a gente ver o que está acontecendo aqui também. Vamos lá. Ele parou aqui estruturar. O que acontece aqui? O que você tem que fazer? Atualiza a página. Atualiza a página. Vamos ver o que vai acontecer aqui, só para ver se ele gerou o curso, né, que eu queria do módulo 1. Vou estruturar isso como um projeto. Tá ainda... Na verdade, ele ainda está pensando. Ó. Perdão, ele não está pensando nada, não. Ele está falando que foi interrompido o raciocínio. Né? E vou falar assim, ó. Continue onde parou. Foque no módulo 1. Esqueci que eu tinha dado pausa lá, ele interrompeu o raciocínio, agora ele não foi, mas agora ele vai continuar de cá. E aí, nisso, você fazendo com as duas LLMs aqui, no caso, que são os modelos de linguagem, né, da IA, vocês conseguem ter até um parâmetro do que uma criou, do que outra criou. Ou seja, se uma não falou, a outra vai falar o que não falou. E fiquem tranquilos com relação ao conteúdo gerado, porque 90% vai estar certo. Aí você fala, João, mas o que não vai estar certo pode dar problema. Vai dar muito mais problema um livro que não é completo o suficiente, que não é atualizado o suficiente, do que o resultado de IA aqui. Ok? E aí, nisso, vocês podem, depois que ela gerar tudo, falar assim, verifique, por gentileza, se ficou algo errado, se tem alguma incongruência que foi criada, né? Faça um pente fino em você mesmo. Olha que legal isso. É sobre isso. Ó, módulo 1, curso básico de profissional, ele criou aqui também agora toda a estrutura, digamos assim, de normas do que eu preciso entender. Ó, por que o direito existe? Qual a diferença entre regra social e regra jurídica? Isso aqui é básico, mas tem muita gente que não sabe. Por exemplo, se eu perguntar para os senhores aqui, qual que é a natureza jurídica de uma cidade? O que é uma cidade? Bem na bucha, assim, como se fosse uma prova oral. O que é uma cidade? Vocês entendem que é um pouco difícil de responder, porque ninguém nunca te ensinou detalhadamente o que é isso? Ok? Consegue me ouvir? Ouvindo, né? Ok, perfeito. Eu apertei aqui sem querer o botãozinho, mas acho que está me ouvindo. Então, já entrando aqui nos finalmente, ó, ele criou, o GPT está criando ainda. Ó. Olha só, o que é a Constituição? Quais os temas que a Constituição organiza? Isso é tão interessante que me lembra muito um modelo de ensino que era do Luiz Flávio Gomes, né? FMB, perdão, F. Flávio Monteiro de Barros, não é do Luiz Flávio Gomes, não. FMB, que tinha apostilas, que tinham essas perguntinhas, que faziam o cidadão pensar sobre como é que responder, como respondê-las. E nisso ele conseguiria o quê? Criar um arcabouço técnico-jurídico avançado, que eu digo para os senhores, antes de pensar em usar IA como ferramenta de expandir o que você tem, pensa expandir o que você não tem primeiro, para que você possa expandir o que você realmente vai precisar expandir, porque senão vai sair um monte de atropelos sem nenhum tipo de fundamentação correta e pior, sem que os senhores possam perceber aonde é que está o erro, ok? É sobre isso que eu queria deixar para os senhores aqui com uma clareza ímpar, né? Mais uma vez aí, façam a minha... Olha só, ele está gerando o prompt, senhores, aqui do GPT. Olha só, olha o nível de entrega do GPT diferente da Cloud. Olha o nível de entrega. E por que está esse nível de entrega tão alto? Lembra que eu falei para os senhores? Voltando aqui ao início da aula, todo mundo agora quer passar pela porta da Cloud AI, que a Cloud é a IA do momento. Ou seja, ela vai entregar muito menos do que ela entregava um mês atrás. Por quê? Porque ela está entupida de gente. Diferentemente do GPT, que agora está o quê? Está livre. Né? Lembra que ele era lotado? Agora todo mundo foi para o outro. Ou seja, o efeito manada foi para lá. E nesse efeito manada, vocês conseguiriam, eu digo com toda certeza hoje, uma qualidade jurídica muito melhor no GPT do que na Cloud AI. Aí fala, nossa, João, mas como assim? Que absurdo isso? Não é absurdo. São números, são estatísticas, são dados. Só você colocar e testar e você vai ver
que isso procede, né? Então, além do que eu estou explicando aqui para os senhores também, caso alguém queira se debruçar um pouco mais, eu estou junto com o Conselheiro Nacional de Justiça, o doutor Rodrigo Badaró, que foi o que regulou a IA no judiciário, né, a IA no sistema jurídico, no sistema, né, de multiportas aqui, né, que estamos aqui discutindo, com base na resolução 615, eu tenho um curso com o doutor Rodrigo Badaró, no qual eu detalho muito mais do que eu falei aqui para os senhores, de como raspar os dados, de como criar dados, de como criar peças ali mais assertivas, né? E aprofundando o que eu falei aqui nessa pequena aula aqui dessa semana jurídica aqui, tão importante, tão ímpar, né? Na faculdade renomada que é a Unicesumar, né? Então, é isso. Agradeço mais uma vez aqui a oportunidade da doutora Brenda e copia aqui o link, ó, para que quem tiver curiosidade, entra lá e compra esse curso, tá baratinho na ESA Nacional, uma oportunidade única de você ter um conteúdo jurídico quase que de graça, né, doutora Brenda? Que possa ali alavancar o teu estudo. O que eu posso dizer para o senhor, que eu estava aqui nos bastidores, ainda bem que eu desliguei a câmera e saí da tela, porque eu estava assim, como eu sou leiga nesse universo da inteligência artificial, eu estava tipo, toda hora, meu Deus, eu acredito que os alunos também, e o senhor pode ter certeza que eu não vou ficar enchendo o saco do senhor pelo lado, mas vou atrás de tentar ter um pouco mais de domínio, porque realmente me surpreendeu com tantas informações. Muito obrigada, isso, professor. Né? Que Deus abençoe. Eu que agradeço. Eu que agradeço e fico à disposição aí, caso queira aí um curso completo, um curso médio, avançado, enfim. Tem de sal e de doce, Brenda. E hoje, todo gravado, dia é dia... Olha, e hoje, todo dia é dia 1º. O que é dia 1º? Todo dia muda tudo. É o dia de começar. Todo dia mudou tudo de novo. Então, assim, eu digo que eu tive o privilégio de entender o ânimos, né, que aconteceu da inteligência artificial do início. E vendo o que está acontecendo hoje, eu sei o que é venda, o que é marketing e o que é realmente entrega das IAs, entende? Uhum. Essa é o pulo do gato aí para que as pessoas não entrem aí em uma assinatura de LLMs, né, como aconteceu no passado. Assine o combo, né? Rapaz, o combo é tão inferior, é tão ruim para ti, porque se a própria IA, que é a academia, digamos, principal que você poderia ir, ela quer te entregar o mínimo possível, ela limita o horário que você entra. Imagina o combo, que é o multiuso, né? Que é tipo, você está liberado em para qualquer academia, digamos assim, dando essa analogia, né? Aí é que você vai falar, não, então você só vai entrar de meia-noite a 1h e pronto, se quiser usar. É mais ou menos isso aí que esses combos que venderam de IA no passado fizeram, né? Que é o tiro único que eu falo, né? E o tiro a longo prazo, ele é a longo prazo, ninguém gosta de ser enganado. Então, se eles te enganaram no passado, você não vai adquirir nada deles novamente hoje. Perfeito? É sobre isso, entendeu? Então, agradeço mais uma vez aqui a oportunidade e digo para os senhores aqui, ó, ainda está sendo criado o prompt aí. Consegue ver na tela ainda? Não? Está compartilhando a tela? Deixa eu colocar de novo, professor. Coloquei. Olha lá. O GPT ainda não parou de criar o prompt do negócio. Da estrutura da aula. Olha que coisa interessante. Imagina os senhores colocando isso de cada matéria. Acabou. Entende? E aí tem níveis mais avançados que você cria sites, né, com resultados. Eu, por exemplo, criei um site de um julgamento do STF que teve um dia. Detalhadamente, como é que ficou, por que ficou, para leigo. Né, transformando aquilo que é complexo em algo muito simples. É isso. Muito obrigado mais uma vez e à disposição, doutora Brenda, aí, para eventuais oportunidades aí que a faculdade, né, Unicesumar aí possa oferecer. Eu dou treinamento também em company, dou treinamento em palestras, enfim, o que for necessário aí, eu estou à disposição. Eu venho, como eu falei, estou na ESA Nacional, mas na ESA Nacional é o foco maior, né, hoje, mas tem foco de escalar. Mas tem várias equipes que estão utilizando ainda muito
aquém do que poderia utilizar e fico à disposição para ajudar e melhorar esses fluxos, né, esses processos de trabalho. É isso, é sobre isso. Professor, muito obrigada. Novamente, parabéns por enriquecer tanto a semana acadêmica, trazer tantos conhecimentos que eu acho que a gente ia precisar de realmente de um curso para conseguir ter esse domínio e entender tudo o que o senhor passou. Mas muito obrigada, Deus abençoe muito, pessoal. Espero que tenham gostado, porque eu gostei dessa palestra. Espero que tenham aproveitado esse momento com o professor João Taíde. Professor, novamente, tchau, tchau. Muito obrigado.